No Saber Direito desta semana, Carlos Alberto Lima de Almeida apresenta um curso sobre direito antidiscriminatório. Durante as aulas, ele aborda o conceito, as fontes e a história. Também discute essa área do direito na educação e na advocacia e avalia os desafios contemporâneos nesse segmento. Começa agora a aula 2. Olá, estamos começando a segunda aula do curso de Direito Antidiscriminatório no programa Saber Direito, uma iniciativa da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal. Você que nos assiste sabe que pode acessar os conteúdos do programa Saber Direito pela TV, pela internet e pelo app TV Justiça Mais. Acesse os conteúdos do programa Saber Direito e amplie os seus conhecimentos sobre diferentes questões jurídicas do interesse de toda a sociedade. Eu sou o professor Carlos Alberto Lima de Almeida e responsável pelas aulas de Direito Antidiscriminatório do nosso curso. Sou doutor e mestre em Política Social, doutor e mestre em Educação, com estágio de pós-doutorado em Direito e, durante as aulas, procuro aqui reunir conhecimentos adquiridos ao longo desses 34 anos de carreira na advocacia e 32 anos de magistério, unindo a interface direito, educação e políticas sociais, de maneira que possamos refletir sobre o direito antidiscriminatório. Na aula de hoje, Direito Antidiscriminatório no Brasil, vamos pensar sobre a importância desse tema no contexto da realidade brasileira. Para podermos conversar sobre o direito antidiscriminatório em nosso país, temos que voltar numa das páginas mais tristes da nossa história, especialmente quando utilizamos o marcador social que envolve raça. Nós, na aula passada, já verificamos que os marcadores sociais da diferença, eles se prestam para que possamos entender diferentes contextos em que os seres humanos recebem tratamento desigual e muitas vezes discriminatórios. No caso do Brasil, especialmente, um país marcado por 300 anos de escravatura, é preciso que nós pensemos como que esta realidade atravessa todos os demais marcadores sociais da diferença. Falar da realidade brasileira, antes de tudo, nos leva à necessidade de refletir sobre a situação do escravismo, sobre a questão do mito da democracia racial e como que nossa sociedade foi construída a partir das sequelas do escravismo em nosso país. O professor Darcy Ribeiro, na obra O Povo Brasileiro, ele já nos levava à reflexão sobre como era inverossímil a alegria declamada desse povo, que é resultante do encaldeamento do invasor português com os povos originários aqui já existentes, me refiro aos indígenas, e pessoas escravizadas trazidas de África. Apesar de, em boa parte da nossa história, nos bancos escolares, nós termos estudado e levados a acreditar que a realidade do nosso país se constituiu sobre uma democracia racial, o ponto que precisamos refletir é que, na verdade, esse contexto é atravessado por uma ausência de oportunidades, especialmente para pessoas negras. E aqui, utilizando o critério brasileiro relacionado à cor, raça, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, me refiro, ao falar em pessoas negras, às pessoas pretas e pardas. Pensar na realidade social e nas oportunidades que envolvem pessoas pretas e pardas nesse país, e aqui devo já dizer
que não tenho a pretensão de ser porta-voz ou falar por essas pessoas, mas como pessoa branca, pessoa que dá conta do seu privilégio branco numa sociedade marcada por tantas desigualdades, é importante que tenhamos a humildade de reconhecer o que são privilégios em nosso país. Os privilégios fazem que nós, pessoas brancas, tenhamos tido oportunidades e acessos a bens escassos, muitas vezes negados às pessoas negras no nosso país. É preciso reconhecer, por exemplo, que, uma vez libertos, as pessoas ex-escravizadas, elas não tiveram políticas públicas que as fizessem ingressar no mercado de trabalho, que tivessem a inserção na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas que estavam aqui no Brasil. Parte da nossa história é atravessada também por políticas públicas eugenísticas, em que era estimulada a presença de imigrantes vindos da Europa e, ao mesmo tempo, proibida nova entrada no país de pessoas vindas da África. É importante fazer essa distinção para que possamos também refletir sobre um projeto de poder que visava o embranquecimento da população. Quando, então, pensamos nos diferentes marcadores sociais da diferença e nas desigualdades decorrentes, então me refiro aos marcadores de gênero, marcadores que envolvem orientação sexual e sexo, religião, deficiência, estética e corpo, entre outros exemplos já mencionados na nossa primeira aula, é preciso que a gente também entenda que, quando falamos da realidade brasileira, todas as questões que envolvem o processo das discriminações, elas são atravessadas pelas questões raciais e pelas sequelas que foram deixadas na nossa sociedade. Isso nos leva a pensar a partir de determinados marcos temporais. Para efeito da nossa aula de Direito Antidiscriminatório no Brasil, o recorte que eu elegi envolve a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Por que utilizo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 como marco temporal? Porque ela se presta também para que nós possamos fazer uma divisão em relação às questões raciais. Se antes da Constituição de 1988 vivemos sobre o mito da democracia racial, em que todas as questões nos faziam pensar e estudar a realidade social brasileira, acreditando que as oportunidades eram iguais para todas as pessoas, a partir da Constituição de 1988, o Estado brasileiro tem uma nova realidade, um novo desenho, uma ordem social que se reconhece como racista, um passado em que o escravismo deixa sequelas e a necessidade de políticas que visem a reparação desse passado então existente. É a partir desse conjunto de reflexões que precisamos entender, portanto, como que está estruturada a nossa Constituição. Dentro de um desenho constitucional, a Constituição brasileira ela apresenta como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pensar nesses fundamentos nos coloca de novo diante da necessidade de perceber, primeiro, a dignidade da pessoa humana na centralidade dos fundamentos que envolvem também a realidade que foi feita a partir da Carta das Nações Unidas aos diferentes estados em suas constituições. Quando falamos de neoconstitucionalismo e colocamos a dignidade da pessoa humana
como valor axiológico das constituições do pós-guerra, das constituições que são feitas após a Segunda Guerra Mundial, e elevamos a dignidade da pessoa humana à condição de princípio a ser observado por essas constituições, pelos diferentes documentos internacionais, nós precisamos entender como que esse princípio vai operar no plano interno de organização de cada Estado. E quando me refiro ao plano interno, me refiro, portanto, aos direitos fundamentais. Lembrando que quando falamos de direitos humanos, no sentido mais amplo, estamos numa perspectiva universal, pensando na sociedade internacional. E nesses direitos que, após a Segunda Guerra Mundial, eles vão estar na centralidade das reflexões na medida em que são direitos para que as atrocidades da Segunda Guerra não voltem a acontecer. Quando pensamos, então, em direitos fundamentais, estamos nos referindo àqueles direitos que estão inseridos na organização interna de cada Estado. No caso, ao me referir à Constituição de 1988 e ao fazer referência à dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos, tenho em mente que, quando nós pensamos em qualquer possibilidade de exercício de cidadania, só poderemos pensar na perspectiva de um exercício pleno por cada ser humano, na medida em que cada um de nós tenha condições de vida digna. E quando falamos de condições de vida digna, temos que pensar em bens escassos, temos que pensar naqueles direitos sociais que estão lá previstos no artigo 6º, mas temos que pensar também que esses direitos, esses não são nos dados de maneira simples. Na realidade, quando pensamos em direitos fundamentais, quando pensamos em direitos fundamentais sociais, temos que nos lembrar da lição de Norberto Bobbio em A Era dos Direitos. Os direitos não nos são dados de mão beijada. Eles, na realidade, são fruto de movimentos sociais, de luta, de resistência. Pensar, portanto, em direitos fundamentais é pensar também nos diferentes avanços e retrocessos que acontecem na sociedade e que merecem a nossa reflexão para que possamos entender não apenas o nosso processo histórico, mas como, diante de cada circunstância que envolve esse processo histórico, como que as leis vão se adequando e vão se moldando às diferentes questões sociais que atravessam o nosso tempo. A Constituição de 1988, ela traz, no seu artigo 3º, objetivos fundamentais que precisam nortear todo o nosso ordenamento jurídico, tanto no plano interno da Constituição, como também nas leis que vão ser produzidas pelo nosso poder legislativo. Lembrando que, quando pensamos na organização dos poderes em nosso país, temos aquela clássica tripartição das funções relacionadas ao Estado. E aí me refiro aos órgãos que estão lá mencionados no artigo 2º da Constituição, já que são poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pensar em cada um desses poderes é também uma oportunidade de pensar como que, no contexto que envolve o direito antidiscriminatório, cada um desses poderes, no exercício de suas funções típicas e atípicas, poderá ou não contribuir para que aqueles objetivos fundamentais que estão previstos na Constituição, eles efetivamente sejam alcançados. Quando nos referimos, por exemplo, ao poder legislativo, estamos nos referindo ao poder que é o responsável pela produção das leis em nosso país. Quando nos referimos ao poder executivo, estamos nos referindo ao poder que tem a missão de administrar
quando nos referimos ao poder judiciário, estamos nos referindo ao poder que tem a função jurisdicional como a sua atividade típica. E quando falamos em função jurisdicional, a você, telespectador, interessa entender algo simples. Falando em função jurisdicional, estamos dizendo que o Poder Judiciário é quem diz o direito aplicável diante das situações que lhe são submetidas. Pensar nas diferentes situações que são submetidas ao Poder Judiciário, considerando os diferentes marcadores sociais da diferença, nos leva também a ter que pensar como que as questões de raça e etnia, de gênero, questões que envolvem deficiência, religião, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, questões relacionadas ao corpo e à estética, questões relacionadas à religião são atravessadas em diferentes conflitos de interesse em nosso dia a dia. Para muitas pessoas, essas questões do dia a dia, quando elas chegam ao Poder Judiciário, elas deveriam ser resolvidas de maneira à pacificação do conflito. Mas a verdade é que nem todas as questões sociais que fazem com que o Poder Judiciário, uma vez provocado, dê uma resposta, entregue uma decisão, pacifica o plano das relações. Vamos dar um exemplo. Quando nós pensamos nas questões raciais brasileiras, podemos falar da política de cotas, que é uma política de ação afirmativa que foi criada visando que pessoas negras tivessem o acesso ao ensino superior. A política de cotas, ela foi objeto de questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal. Falar da política de cotas é, portanto, um assunto que ainda hoje divide opiniões em nosso país. Muitas pessoas dizem assim: eu sou contrário à política de cotas. Eu não escravizei ninguém. Eu não tenho responsabilidade se no passado houve o escravismo. Essa é uma maneira de pensar no problema. Outra maneira de pensar nessa mesma questão envolve você fazer contato com a realidade histórica que envolveu as oportunidades em nosso país, que envolveu o fato de pessoas negras não terem tido acesso à educação formal e, ao contrário, tiveram lei proibindo exatamente que pudessem frequentar os bancos escolares. Não dá para pensar que pessoas brancas e pessoas negras, nesse contexto, tiveram as mesmas oportunidades em relação à educação. Não dá para pensar, por exemplo, que pessoas que antes eram escravizadas e, uma vez libertas, não tiveram políticas públicas para inseri-las no mercado de trabalho, lhes garantindo moradia, e, ao contrário, tiveram um conjunto de leis que buscaram criminalizar, por exemplo, a capoeira, a vadiagem, de maneira que essas pessoas ficassem presas, que elas tiveram o mesmo contexto de oportunidade. Então, anos depois, com a inserção da política de cotas, o debate toma uma outra proporção e chega ao Supremo Tribunal Federal, que julga a constitucionalidade dessa política de ação afirmativa. As ações afirmativas se prestam exatamente para a reparação de desigualdades que acontecem em diferentes contextos que envolvem uma sociedade. Eu estou utilizando a política de cotas como um dos exemplos. Pensar, portanto, nesse contexto envolve a necessidade de um olhar que, na realidade brasileira, desafie o intérprete no campo do direito a entender todas essas questões sociais que estão imbricadas e que, portanto, desafiam um olhar para além de um simples exame superficial, sem considerar esse passado do escravismo em nosso país.
Quando pensamos no contexto, e sempre me refiro a ele, de privilégio branco, é preciso que nós, pessoas brancas, como já disse, numa realidade social como a nossa, façamos uma reflexão dos benefícios, dos privilégios que tivemos na nossa caminhada. Ainda que você, pessoa branca, diga: ora, mas eu não escravizei ninguém, o fato é que você, pessoa branca, precisa ser mais crítica. E por isso que uma das críticas que se faz ao que Cida Bento chama o pacto narcísico da branquitude é exatamente essa falta de sensibilidade nossa, coletiva, de olhar para o passado. E essa falta de sensibilidade faz com que nós deixemos de produzir ações concretas para a transformação da nossa sociedade numa sociedade em que o chamado direito de igualdade, mas não o direito de igualdade perante a lei, mas o direito de igualdade substantivo, o direito de igualdade material, ele efetivamente se revele em práticas que façam com que todas as pessoas tenham o mesmo direito substancial. E a isso muitos autores hoje chamam de direito de equidade. Outra ação afirmativa que poderia ser utilizada aqui para nosso estudo envolve exatamente a política que determina a contratação de pessoas com deficiência por empresas. Quando pensamos nessa política, eu sempre me refiro aos meus alunos com uma pergunta: será que pessoas pernetas, manetas, pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência física que estão numa cadeira de rodas, elas teriam a mesma oportunidade de emprego se não houvesse uma legislação protetiva que determinasse a contratação dessas pessoas? É claro que não. Quando pensamos, portanto, numa política social voltada ao contexto de inclusão dessas pessoas, no contexto de oportunidade de trabalho, precisamos nos lembrar daquele fundamento que está lá no artigo 1º da nossa Constituição, que envolve os valores sociais do trabalho. Porque, na perspectiva da Constituição brasileira, pensar nos valores sociais do trabalho significa também pensar como que as pessoas terão acesso ao dinheiro de modo a lhes proporcionar condições para uma vida digna. E essas condições, elas não acontecem sem exatamente o desenvolvimento de políticas públicas sociais com essa finalidade. Entender, portanto, esse cenário constitucional nos leva também a perceber como que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela é uma Constituição que é resultante de movimentos sociais que vão travar uma luta muito grande durante o processo da Assembleia Nacional Constituinte. E nesse movimento, que vai acontecer exatamente nos anos de 1987 e 1988, até o dia 5 de outubro, quando nos foi entregue essa que é chamada de Constituição Cidadã, nós tivemos ali essas forças sociais, cada uma delas operando e buscando que o texto constitucional refletisse exatamente a proteção de diferentes grupos vulnerabilizados na história brasileira. Então, pensar nesse contexto que envolve os diferentes grupos vulnerabilizados nos faz ter que pensar que o direito antidiscriminatório lança um olhar específico exatamente para esses grupos que representam coletividade, representam grupamento de pessoas
que dentro de uma determinada categoria que envolve marcadores sociais da diferença, não tinham as mesmas oportunidades ou tinham situações de discriminação. E aí vamos ver na Constituição de 88 nascer, por exemplo, um contexto de proteção voltado para crianças e adolescentes. Pensar, por exemplo, em crianças e adolescentes também nos leva a pensar em outras épocas na história da humanidade. Philippe Arrier, ao fazer referência à história das crianças na humanidade, coloca que o seu primeiro contato no contexto educacional era com a palmatória. Pensar nesse contexto é pensar também em um tempo em que os castigos físicos não apenas eram admitidos, como eram estimulados nas relações envolvendo crianças. Com a Constituição de 1988, nós vamos ter o quê? A proteção de crianças e adolescentes. Vamos ter o seu reconhecimento como sujeitos de direitos. E esse reconhecimento vai se expressar no ano de 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pensar, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente conhecido como ECA, é fazer com que nós tenhamos também que refletir que agora crianças e adolescentes, vistas como sujeitos de direito, elas passavam a ter um outro contexto de proteção na nossa sociedade. E outras leis foram sendo criadas. Por exemplo, a Lei da Palmada, exatamente visando o quê? Inibir a prática de castigos físicos. Pessoas idosas também são objeto de proteção social na Constituição de 1988. Nós já fizemos referência que tanto crianças e adolescentes como idosos estão naquele marcador social que também desperta um olhar de proteção. Vamos lembrar que essas pessoas que contribuíram com suas vidas de trabalho em favor da sociedade, foram responsáveis pela construção da sociedade que nós temos, muitas vezes são abandonadas por seus familiares, abandonadas em diferentes contextos e têm o seu fim de vida sem um contexto que envolva a dignidade da pessoa humana. Então, pensar nesses diferentes recortes que estão relacionados aos marcadores sociais da diferença nos desafia a uma mudança também de postura. Para falar dessa mudança de postura, gosto muito de me referir à Lei Brasileira de Inclusão. Assim como me referi à política pública que trata da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Lei Brasileira de Inclusão ela é uma lei muito significativa porque, dentre outras questões, ela também assegura que pessoas com deficiência devem ser incluídas no contexto da chamada dita educação escolar regular. O que estamos falando é muito simples. Pessoas com deficiência têm direito à educação. E o direito à educação, aquele que está assegurado lá no 205 da Constituição, ele precisa estar assegurado para crianças, adolescentes e adultos típicos ou atípicos. Ou seja, independente de sua condição, todos têm o direito à educação. Mas será que sempre foi assim? Como eu já expliquei no programa número 1, na nossa primeira aula, quando falamos do direito internacional antidiscriminatório, me referi que durante muitas partes da nossa história, especialmente no pós-guerra, pessoas com deficiência eram chamadas de inválidas, de incapacitadas, portadoras de necessidades especiais, sem que elas fossem reconhecidas como sujeitos de direito e, portanto, em igualdade de condições com os demais seres humanos, tivessem a possibilidade do gozo das mesmas oportunidades. Pensar, por exemplo, no direito à educação, numa perspectiva do contexto da dignidade da pessoa humana, vai nos fazer refletir que, diante de uma situação concreta, o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade movida por um partido político, o DEM, ele julga constitucional a Lei Brasileira de Inclusão.
Gosto sempre de destacar que, durante o julgamento, a palavra solidária, que está contida no inciso 1º do artigo 3º da nossa Constituição, e vamos lembrar, o artigo 3º da nossa Constituição, aquele que eu gosto de me referir como nosso bem comum, aquele que trata dos objetivos fundamentais, ou seja, aqueles objetivos que precisam ser alcançados em nossa República Federativa, que precisam ser objeto de atenção e de esforço da nossa coletividade, ou seja, de toda a nossa sociedade, eles traduzem aquilo que o professor José Afonso da Silva chamou de normas programáticas, ou seja, aquilo que nós ainda pretendemos conseguir. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação, são normas meta. Nós todos precisamos trabalhar para o alcance desses objetivos. Isso significa dizer que, quando o Supremo Tribunal Federal julga a ação direta de inconstitucionalidade relacionada à questão da Lei Brasileira de Inclusão, diz que a palavra solidária precisa ser vista como um princípio, o princípio da solidariedade. Falar no princípio da solidariedade significa que todos nós devemos ter a percepção da importância da solidariedade nos processos de inclusão de pessoas com deficiência, de pessoas neurotípicas. Então, quando nós pensamos em contextos que envolvem diferentes serviços na nossa sociedade, transporte público, educação, acesso à saúde, precisamos pensar que essas pessoas também são sujeitas de direito e precisam ter o seu gozo não apenas previsto, mas efetivamente concretizado. E isso depende das nossas práticas profissionais, em diferentes áreas de atuação. Pensar também nesse contexto que envolve diferentes políticas afirmativas ou diferentes questões que podem ser traduzidas por palavras como anticapacitismo, antirracismo, antietarismo. São palavras que vão nos posicionar de maneira contrária a contexto de discriminação. Quando falamos antietarismo, estamos falando de não termos práticas de etarismo, ou seja, práticas de discriminação a pessoas idosas. Quando falamos de antirracismo, estamos falando que temos que ter práticas não apenas contra o racismo. Na realidade, precisamos ter iniciativas antirracistas, porque das nossas chagas, essa, sem dúvida, é uma das que mais precisam ser enfrentadas num contexto que envolve o que chamamos de racismo estrutural. Quando falamos de anticapacitismo, precisamos que, em falas e atitudes, as pessoas não sejam capacitistas, não diminuam o potencial e discriminem pessoas com deficiência e também pessoas neurodivergentes. Mas também precisamos lançar um outro olhar para a questão que envolve a homofobia e a transfobia, trazendo visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+. Pensar nesse conjunto de letras que formam a sigla nos faz ter que refletir que esse país é um país que mata milhares de pessoas que estão nessa comunidade. Esse é um dos países mais violentos em práticas homofóbicas e transfóbicas. Essa questão é tão relevante que foi apreciada
pelo Supremo Tribunal Federal, e a transfobia e a homofobia foram equiparadas no contexto do crime de racismo. Isso faz também com que tenhamos que pensar sobre todas as questões que estão relacionadas a essas pessoas, muitas vezes marginalizadas em nossa sociedade. Nesse ponto, eu quero destacar que, para apoiar as discussões relacionadas a essa temática, o Judiciário, na garantia dos direitos de pessoas vulneráveis e tradicionalmente marginalizadas, por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, lançou uma série de publicações relacionadas às decisões da Corte Superior, intitulada Cadernos de Jurisprudência do STF, concretizando direitos humanos, e o primeiro desses envolveu o direito das pessoas LGBTQIAP+, apresentando 10 casos emblemáticos analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Esses casos foram coletados no período de 2008 a 2021 e abordam união homoafetiva, equiparação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável homoafetiva, a análise sobre alteração de nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil e a decisão sobre a criminalização da homotransfobia. Esse é um projeto que está sendo coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua unidade de monitoramento e fiscalização das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mais uma vez, temos aqui um exemplo relacionado à importância não apenas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mas a importância do que apresentamos na primeira aula, que, se você perdeu, eu te convido a assistir, envolvendo o direito internacional antidiscriminatório. Ainda no contexto do direito antidiscriminatório do Brasil, e que eu tomei aqui alguns exemplos relacionados a diferentes marcadores sociais da diferença, eu quero trazer ao conhecimento do público a obra também do professor Alexandre de Castro Catarina, intitulada Ensaios sobre Direito Processual Antidiscriminatório. Nessa obra, o professor Alexandre Catarina faz uma reflexão sobre os caminhos que têm sido construídos no Poder Judiciário em relação à interpretação das disposições processuais que levam a uma perspectiva relacionada aos julgamentos, considerando também as questões raciais brasileiras. É uma obra indispensável para todos aqueles operadores do direito que pretendem atuar, especialmente considerando as questões relacionadas à raça em nosso país. Outro ponto que eu também queria destacar em relação aos estudos relacionados ao direito antidiscriminatório, pensando também na perspectiva da atuação em nosso país, envolve a obra Compliance Antidiscriminatório, Lições Práticas para um Novo Mundo Corporativo, do Fabiano Rosa e da Luana da Costa. Essa obra, nós vamos voltar a conversar sobre ela, especificamente na aula número 3, que envolve a advocacia antidiscriminatória. E ao falar desse ponto já no encontro de hoje, quero chamar a atenção também para a importância dos métodos adequados de solução de conflitos. Por quê? Porque muitas questões que chegam ao judiciário, elas poderiam ser evitadas. Elas poderiam ser evitadas se no exercício profissional nós tivéssemos práticas de prevenção. E aí temos o compliance antidiscriminatório com um caminho fecundo para o exercício dos profissionais do campo do direito e de outros setores na organização das pessoas jurídicas, dos negócios, enfim, considerando tanto as suas práticas internas não discriminatórias e também
as práticas que vão ter no campo de suas relações com o público que se propõe a atender. Por fim, quero mais uma vez fazer a referência à obra Tratado de Direito Antidiscriminatório, do professor Adilson José Moreira, obra que é indispensável e de referência, porque nos ajuda a pensar todo o contexto que envolve o direito antidiscriminatório a partir dessa construção que envolve o sistema de direitos humanos, as especificidades que envolvem o direito antidiscriminatório. O professor Adilson José Moreira, ele nos chama a atenção que o tema direito antidiscriminatório, ele transcende os direitos humanos. Ao falar dessa transcendência, eu sempre tenho em mente a importância que nós, profissionais do campo do direito, precisamos dispensar a outros saberes, de maneira que possamos entender exatamente o nosso campo de atuação, mas não apenas com um olhar específico relacionado às leis. Dou um exemplo. Se você quer conversar sobre racismo, por exemplo, e você vai se referir a esse tema apenas fazendo a leitura do texto constitucional, você possivelmente vai reproduzir que o racismo, que está lá no artigo 4º, no contexto dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, você vai encontrar que um desses princípios é o repúdio ao racismo e ao terrorismo. Mas o que isso quer dizer? No sentido prático. Quando você vai ao artigo 5º e que você observa que o racismo é um crime inafiançável, o que mais você consegue entender a partir desse dispositivo? No nosso país, nós temos autores que dizem que não temos racismo, porque a categoria racismo, a partir do olhar das ciências biológicas, ela não pode ser afirmada na medida em que não temos no DNA humano traços distintivos que nos auxiliem a perceber diferentes raças entre humanos. Ora, se nós seguirmos por essa linha de raciocínio, vamos acabar reproduzindo essa fala. Não temos racismo no Brasil. Mas se nós, ao contrário, nos apropriarmos dos saberes que nos são ofertados pelo campo da sociologia, vamos entender que o racismo envolve um contexto de tratamento desigual, uma lógica que envolve a hierarquização de pessoas a partir das suas características. E que características que aqui estamos nos referindo? O professor Assi Nogueira, por exemplo, diz que no Brasil o racismo é um racismo de marca, ou seja, ele envolve as características fenotípicas, a cor da pele, os traços do nariz, dos lábios, o cabelo. O cantor Chico César, aliás, grande compositor brasileiro, ele tem uma letra que eu gosto muito, que envolve uma melodia que diz mais ou menos assim: respeitem meus cabelos brancos, chegou a hora de falar, vamos ser francos, pois quando o negro fala, o branco sai da sala, batendo com o veludo dos tamancos. Respeitem meus cabelos brancos. Toda vez que eu canto, entoo essa melodia, e me desculpe o Chico César se não falei todas as palavras corretamente, as pessoas olham para mim e falam assim: será que ele está falando dos cabelos brancos? Nessa hora, eu sempre digo: eu não estou falando dos meus cabelos brancos. É apenas uma questão de você saber onde coloca a vírgula. Respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Pessoas brancas, respeitem os cabelos crespos. Não chegue numa mulher e ache que você pode colocar a mão nos cabelos crespos dela. Uma vez, uma aluna disse para mim assim em sala: professor, eu vinha caminhando para a aula e uma senhora me parou, virou e olhou para mim e disse assim: pensei que você fosse me assaltar.
Você sabe como são as pessoas da sua raça. Essa aluna era uma aluna preta que se sentiu confortável para trazer dentro da sala de aula um curso de direito, uma vivência que tinha acontecido momentos antes, quando ela ia para o curso de direito. Mas essa realidade social é uma realidade social muitas vezes invisibilizada. É uma realidade social em que as pessoas muitas vezes repetem que não temos racismo em nosso país na medida em que reproduzem o mito da democracia racial. Então é preciso entender que num país como o nosso, as discussões relacionadas à cor, elas são extremamente desafiadoras. As discussões relacionadas à raça, elas atravessam a realidade de pessoas privilegiadas e não privilegiadas, pessoas que tiveram oportunidades e pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. A palavra cor, por exemplo, contida lá no artigo 7º, no inciso 33, se não me falha a memória, da nossa Constituição, ela veda a possibilidade de discriminação na contratação de pessoas para o mercado de trabalho, como também veda a discriminação para promoção. Mas na prática, será que acontece dessa maneira? A pesquisadora Luciana Ferreira, em sua dissertação de mestrado no curso de Direito, lá no Rio de Janeiro, fez uma pesquisa sobre os julgados do Tribunal Superior do Trabalho e a quantidade de decisões relacionadas à categoria cor é muito pequena. Dos casos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho, pouquíssimos efetivamente enfrentam essa temática de maneira apropriada, entrando no mérito de como a cor efetivamente pauta escolhas em nosso país. Aliás, essa questão também será objeto de nossas reflexões aqui no curso de Direito Antidiscriminatório. Em breve, na aula 4, nós vamos conversar no contexto da educação antidiscriminatória e vamos também fazer menção, assim como na aula 3, que envolve a advocacia antidiscriminatória, ao que o professor Adilson Moreira e outras autoras chamam de discriminação estética. E aí nós vamos ver que essas discriminações estéticas, discriminações baseadas na aparência física, elas fazem parte no contexto das nossas relações de trabalho. Meus amigos, estamos chegando ao final da aula 2. Esse panorama que dei aqui em relação à temática do direito antidiscriminatório envolve ainda muitas outras leis aqui não mencionadas. As leis que versam sobre o contexto dos crimes de raça em nosso país, as leis que versam também sobre o contexto do que hoje trabalhamos como bullying e cyberbullying e que se presta exatamente no campo da educação também a condutas que hoje são tipificadas como crime. Mas esse conjunto normativo que eu estou mencionando aqui no decorrer das nossas aulas precisa também ser compreendido como um conjunto exemplificativo. Se eu trabalho, por exemplo, na perspectiva de proteção à pessoa idosa, vou precisar me debruçar sobre o conjunto normativo que protege de discriminações das pessoas. O mesmo vai acontecer em relação às questões que envolvem, por exemplo, intolerância religiosa, questões relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, enfim, a todo esse conjunto que envolve os marcadores sociais da diferença. Agora, convido você, telespectador, a acompanhar o nosso quiz. Um importante estudo que demonstra como formas sutis de racismo, o sexismo e a homofobia também permitem a reprodução da exclusão social, embora permaneçam invisíveis aos olhos da sociedade. Opção A: estudo das microagressões. Opção B:
estudos sobre racismo estrutural. Opção C, estudos sobre a branquitude. Opção D, estudos sobre os povos originários. A opção correta, opção A, estudo das microagressões. Pensar no estudo das microagressões nos permite problematizar as diferentes agressões que envolvem também os diferentes marcadores sociais da diferença e que devem pautar as nossas preocupações nos estudos relacionados ao direito antidiscriminatório. A partir da instituição de conceitos jurídico-normativos específicos que decorrem da consolidação sistemática de normas jurídico-processuais sobre questões étnico-raciais, é possível caracterizar a peculiaridade do: opção A, direito antidiscriminatório; opção B, devido processo legal étnico-racial; opção C, incidente de deslocamento de competência por discriminação; opção D, processo antidiscriminatório. A resposta correta, opção D, processo antidiscriminatório. E, como eu aqui me referi, convido todos à leitura do livro do professor Alexandre de Castro Catarina, Ensaios sobre Direito Processual Antidiscriminatório. Em diversos estudos críticos sobre desigualdade social, identifica-se que a exclusão de determinados grupos não ocorre apenas por discriminação direta, mas também pela manutenção de vantagens históricas e institucionais que beneficiam certos setores da sociedade em detrimento de outros. Esse fenômeno é denominado, opção A, vulnerabilidade; opção B, meritocracia; opção C, privilégio; opção D, segregação. A opção correta, opção C, privilégio. Quando falamos de privilégio, temos que pensar nos diferentes grupamentos sociais que compõem a sociedade. No caso da sociedade brasileira, pensando que nós, pessoas brancas, precisamos ter um olhar crítico e a humildade de reconhecer como os privilégios estiveram presentes em nossa caminhada, em detrimento das oportunidades que foram negadas às pessoas negras, compreendidos aqui as categorias pretos e pardos, assim como as pessoas indígenas. Pensar no privilégio branco de maneira crítica não resolve o problema, mas é um importante passo para que possamos, de fato, ter uma postura proativa, antirracista e de modificação das nossas práticas no dia a dia de nossas vidas. Convido você a estar conosco na aula 3. Me acompanhe nas redes sociais, @CarlosAlbertoLimaDeAlmeida, lá no Instagram. E no Facebook também vai me encontrar pelo nome próprio, Carlos Alberto Lima de Almeida. Espero você na aula 3 do curso de Direito Antidiscriminatório. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.